Boa noite a todos. Tá frio, né, pessoal? É uma honra ter vocês aqui, né? Porque sair de casa nesse frio, vocês estão de parabéns. Com certeza o mentor espiritual de cada um está muito contente. Porque é para poucos nesse frio, após um dia de trabalho cansativo, tá aqui, né, disposto a ouvir uma palavra, tomar um passe e se espiritualizar. Para quem não me conhece, a maioria já me conhece, mas para quem não me conhece, eu me apresento. Meu nome é Jefferson. Sou voluntário da casa também, sou médico, trabalhador aqui. E de vez em quando eu venho me apresentar aqui na frente sobre algo que eu tive que enfrentar na minha vida. E a pedido da espiritualidade, eu tenho que compartilhar essa experiência com vocês. Que me ajudou, que me esclareceu e vai confortar e ajudar vocês também, tenho certeza disso. Então não vou dizer que é uma palestra, mas vamos conversar, uma conversa fraterna, que vai esclarecer muito para muitas pessoas como me esclareceu. Agradeço aos patronos, né, Mãe Maria, Arcanjo Rafael, que nos dão essa oportunidade de estar aqui. Se não fosse eles, eu não estaria aqui, né? Aos espíritos superiores. Opa, prazer. Então, a casa está cheia, por mais que a gente não vê, mas eles estão aqui. Opa, pisei no teu pé aqui, só um pouquinho pro lado ali. Brincadeira, pessoal, mas é assim, a gente menos imagina, mas o Espírito de Luz está do nosso lado. Né? E essa casa é repleta de Espírito de Luz, vocês podem ter certeza. Enquanto eu estou falando, cada um de vocês estão sendo medicado, preparado, amparado, tomando um passe, já tomaram, estão tomando outro. Os meus irmãos desencarnados que estão aqui também estão sendo, né, medicados, atendidos. Então, agradeci, né, essa oportunidade de estar aqui. E a doutrina espírita, assim como Deus, eu tenho certeza que Deus não dá nada, não bota nenhum peso a mais na cruz para que a gente possa carregar, se Ele não ter certeza que a gente possa carregar. Então, se eu estou passando por uma tempestade ou algo difícil na minha vida, Deus me preparou. E preparou vocês também. Vocês podem ter certeza. Deus não coloca um peso que você não possa carregar. E assim Ele fez comigo. Ele me preparou para algo que ia acontecer lá na frente. E como Deus te preparou, Jefferson? A partir do momento que eu entrei no centro espírita, que eu conhecia a doutrina espírita. Eu nasci num berço de outra religião e jamais pensei em botar o pé no centro espírita. Eu tinha lá meus conceitos e pensamentos, mas os espíritos foram me buscar em casa. Aos 14 anos eu tive a primeira comunicação espiritual. Não levei a sério. Depois de algum tempo, aos meus 28 anos, eu comecei a trabalhar no centro espírita. Então, quando eu bati nessa porta aqui, não foi para assistir uma palestra como vocês. Eu vim aqui porque eu estava desesperado. Eu queria respostas para aquilo que estava acontecendo comigo. Né? E nenhuma outra religião conseguiu atender o meu pedido. Então, aqui, quando Deus me colocou aqui, foi para me preparar. Conhecendo a doutrina espírita, essa doutrina, essa fé racionada, que eu gosto de falar, a doutrina espírita é uma fé racionada, porque foi pregado para mim, desde criança, que eu teria dois caminhos, o céu e o inferno. E o inferno que pregaram para mim, eu não sei para vocês, mas o inferno que pregaram para mim é um inferno de fogo eterno. Agora, imagino eu lá em casa fritando um ovo no meu fogão. Quando eu vou fritar algo lá, eu não tenho muita experiência. Um pingo do óleo quente pega no meu braço, queima. Agora vocês imaginam o fogo eterno queimando. Que inferno é esse? Meu Deus! Então assim, esse inferno foi empregado, me deu muito medo, até na vida adulta, porque quem é que quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Viver eternamente queimando. E a doutrina espírita me esclareceu algo diferente. Conhecendo a doutrina espírita, ela me apresenta a imortalidade da alma. Opa! Imortalidade da alma? Sim. Somos todos imortais. Somos todos imortais. Eu, vocês. Tá, Jefferson, então somos imortais, então não morremos. Não morremos. Ah, mas o corpo físico morre, porque eu já vi gente sendo enterrada assim, o corpo físico morre. Né? Infelizmente, esse corpo ele tem uma data. Do ventre da mãe ao túmulo. Essa matéria, ela tem um prazo de validade. Mas o espírito que anima essa matéria, ele é imortal. Quando eu tive o conhecimento que somos todos imortais e que eu sou imortal, e que quando eu deixar esse corpo físico, eu não vou para o inferno e também não vou para o céu, porque, gente, vamos e viemos. Foi pregado para mim que eu teria que ser uma pessoa perfeita para ir para o céu. Quem aqui é perfeito? Quem aqui que não peca?
Todo mundo peca, somos todos pecadores. Grande ou pequeno é pecar. É pecar pelo pensamento. Eu desejar o mal de alguém pelo pensamento, eu fazer uma fofoca, eu não compartilhei com ninguém. A pessoa passou ali e fez um julgamento. É pecado? Claro que é. Você já está julgando a pessoa, então assim, é dificilmente, né, ir para o céu. Na minha mente. Mas a doutrina espírita me apresenta que somos imortais. E ela fala sobre a reencarnação. Somos todos espíritos reencarnados. Vocês, meus amigos e minhas amigas que estão aqui na minha frente, meus irmãos, são espíritos muito velhos. Não é a primeira vez que vocês estão aqui. Nem eu. A gente já passou por esse plano terrestre muitos e muitos anos. E ainda vamos passar até o momento em que a gente alcançar o nosso grau evolutivo, não ter a necessidade mais de reencarnar nesse mundo de prova e expiação. Então, somos imortais, somos reencarnamos. Olha como a doutrina esclareceu as coisas para mim. E falando sobre reencarnação, uma coisa muito esclarecedora que veio ao meu conhecimento, estudando a doutrina, é a lei de causa e efeito. Que toda causa tem um efeito. Como assim, Jefferson? Bom, a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela é livre. Todos nós aqui somos grandes semeadores. Todos nós somos grandes semeadores. Antes de chegar aqui, o momento que vocês acordaram de manhã, vocês já estavam semeando. Agora eu pergunto para vocês, o que vocês andaram semeando até agora, às 8h15? Foi semente boas que vocês plantaram, do momento que vocês acordaram até agora? Ou foi sementes ruins? A gente tem um livre-arbítrio de semear. Mas tenha certeza, como uma pessoa que tem um hábito de plantar, ela sabe que ela vai colher o que ela plantou. Então eu não posso semear algo ruim e querer colher algo bom. Então eu olho a árvore do meu vizinho e vejo, mas que árvore bonita, com frutos tão bonitos. Eu não posso colher o fruto dele, porque é mérito dele. Ele fez boas escolhas, ele escolheu as sementes e o fruto veio. Eu já não fiz uma escolha boa. A minha semente não foi boa. Então, eu colhi o que eu plantei. Então, peço para vocês prestar bem atenção. A lei da semeadura é livre. Ninguém vai impedir vocês de semear o bem ou o mal. Mas a colheita é obrigatória. Tudo isso que eu estou falando vai se encaixar aqui na frente. O mundo que a gente vive é um mundo de prova, expiação e missão. Esse planeta Terra é de prova, expiação e missão. Quem não está aqui pela prova, está espiando. Quem não está espiando é um espírito missionário. O que é prova, Jefferson? Prova. Antes do espírito entrar no ventre da mãe, ele tem uma reunião com os espíritos superiores. A gente se reúne, a gente tem uma conversa. Você vai reencarnar naquela família. Tá, ok? Ok. E você é um espírito recém saído da mão do Criador. Então, assim, o pessoal, eu quero reencarnar lá na África. Eu quero essa prova. Lá na África, onde não tem água, onde não tem luz, que água tem bastante, né? Onde não tem luz, onde o pernilongo come, porque eu quero dar valor. Eu quero, então, passar por isso. Eu preciso disso. Então tá. Então, vai lá para o ventre da mãe e reencarna lá na África. O espírito pede, prova o que é? É um desejo do espírito, ele precisa passar por aquilo. É uma prova, o espírito é recém-formado da mão do Criador, ele precisa de provas. Para quê? Para evoluir. Ele tem que evoluir, então ele necessita da prova. Expiação já é um pouquinho diferente. Expiação, o espírito já não tem escolha. Ele fez a escolha enquanto ele estava aqui na Terra, desencarnou e vai encarnar de novo. Quando ele reencarnar de novo, ele já está expiando algo que ele deixou lá atrás. Débitos de vida passada. Então, o que eu estou passando hoje, que eu vou falar para vocês, foi prova, será? Ou expiação? Será que eu estou devendo muito e estou pagando nessa? Expiação são débitos de vida passada. Então, e vem os espíritos missionários. Chico Xavier, Irmã Dulce, Divaldo Franco, tantos outros nomes da doutrina espírita, tantos outros santos católicos, tantos seres de luzes missionários que não passaram por essa terra e ainda estão passando. Até aquele senhor, amigo de vocês, vizinho, conhecido, lá do final da rua, pode ser um espírito missionário. Por que não? Não precisa só os seus famosos. Pode ter um espírito missionário aqui entre nós. Vocês sabiam? Claro que sim. Tem um trechinho, uma história de Chico Xavier, que é bem legal. Chico Xavier estava lá em Minas Gerais,
caminhando pela calçada e ele se depara com uma pessoa revirando lixo, procurando algo para comer. E ele vai até essa pessoa, abraça, conversa, consola. Quem conhece um pouquinho de Chico sabe que ele era uma pessoa muito acolhedora. Era um ser de luz, realmente. Chico era um ser de luz. E aí ele estava acompanhado com outros doutores da doutrina espírita. E quando Chico volta à sua atividade, os amigos deles falaram: Chico, que dói esse homem procurando coisas para comer no lixo. Deve ser um espírito devedor. Só pode. Deve estar pagando algo de vida passada. Provavelmente numa vida passada ele era muito rico, não deu valor para o que tinha e hoje está procurando comida no lixo. Falaram isso para Chico. E Chico já corrige imediatamente. Na verdade, meus irmãos, o que me chamou a atenção naquele irmão procurando comida no lixo foi a luz que ele emitia. Ele é um espírito missionário. É a última encarnação dele na Terra. Ele é um espírito. Então, assim, ó, até um morador de rua procurando comida no lixo para comer tem muito a nos ensinar. Vocês sabiam disso? Até um morador de rua tem muito a nos ensinar. E aquele que o Chico falou, ele era um espírito missionário. Ele era puro. Ele não tinha mais necessidade de encarnar num berço de ouro ou passar por alguma prova. Era um espírito de luz que tinha muito a nos ensinar. Então, todos aqui têm uma missão. Todos nós. Só que temos que ter um pouquinho de cuidado, porque agora a gente sabe que é prova, sabe que é expiação e sabe que é missão. Então nós temos que ter cuidado para quê? Para não sair julgando as pessoas. Porque a gente gosta de uma fofoquinha, né? Quem não gosta? Aí passa o vizinho lá na rua. Aquele ali, a palestra do Gerson falou. Esse ali deve estar espiando. Deve ser um espírito devedor. Olha lá. Não é verdade? Então a gente tem que ter um certo cuidado para não sair julgando as pessoas. Eu julgava, né? E é normal, a gente julga mesmo. A gente julga porque a gente não conhece. Em Lucas 17, uma passagem da Bíblia, é uma passagem muito bonita, onde os discípulos, vendo Jesus, aqueles discípulos que acompanhavam Jesus, vendo ele fazer o paralítico andar, o cego a enxergar, o surdo a ouvir, a mulher que sangrava a deixar de sangrar, eles não queriam só acompanhar Jesus, andar atrás dele. Eles queriam fazer o que Jesus fazia. Nossa, como Jesus é poderoso, né? Ele faz tantos milagres, tantas coisas boas. Então, o que os discípulos pediram para Jesus? Mestre, aumenta a nossa fé. Eles pediram, mestre, aumenta a nossa fé. E o que Jesus disse para eles? Vocês sabem? Jesus disse assim: em verdade eu vos digo, meus irmãos, se tiveres fé do tamanho de uma mostarda, digarás a esta moreira, te arranque-te daqui e te plante no mar. Jesus quer dizer que não tem essa de aumenta a minha fé. Se a fé for pequena que for, se você tiver fé, você vai mover as montanhas do seu dia a dia, as batalhas, as lutas diárias que estão no nosso caminho. Como Jesus ensinava através de parábolas, né, e a gente prestando atenção, Jesus era muito inteligente, né? É inteligente, ele é magnífico, ele é lindo, ele é maravilhoso. Como eu amo, meu Deus. Só que assim, agora eu vou dizer, os discípulos pediram. Sabe quem mais pediu para aumentar a fé? Eu fui igual aos discípulos. Quando eu cheguei no centro espírita, eu vi meus irmãos médios trabalhando, dando comunicação, psicografia, me deu uma invejinha do bem. Que cada média que tem uma ferramenta de trabalho. E eu entrei com a minha ferramenta, mas eu achava que era pouco. Então eu sempre pedia para Deus nas minhas orações, todos os dias: Senhor, aumenta a minha fé. Que eu quero chegar lá no centro espírita, eu quero atender bem os encarnados. Eu quero melhorar a minha comunicação com os desencarnados. Porque a gente se comunica com os desencarnados aqui, a gente se comunica. Então quanto melhor, na minha cabeça, quanto maior a minha fé, maior o meu canal mediúnico, né? E a minha ferramenta estava afiada. Então eu fui muito chato com Deus. Eu pedia para Ele toda noite na minha oração: Senhor, aumenta a minha fé. Principalmente quando eu saí daqui às terça-feira, após uma palestra, quando eu saí depois de mediúnica, eu chegava em casa e pedia: Senhor, aumenta a minha fé, porque hoje eu não fui um bom instrumento. Então o Senhor tem que aumentar a minha fé. E nessa de pedir aumenta a minha fé, vocês sabem que tudo que a gente pede para Deus, a gente pede de um jeito que a gente acha que Ele vai fazer de uma forma. Se eu pedir paciência para Deus, Ele não vai simplesmente lá no Jefferson lá aumentar paciência, um botãozinho. Não vai fazer isso. Ele vai botar pessoas difíceis no meu caminho para me aprender a ter paciência. Deus é assim. É através da prova que a gente aprende, é através da luta. E comigo foi assim. De tanto eu pedir para Deus aumentar a minha fé,
E um certo dia, após um desconforto no meu abdômen, um leve desconforto, já fica isso para vocês também, principalmente nós homens, que é difícil no médico. O homem é difícil no médico. O homem para ir no médico, ele tem que estar com dor e com muita dor. E a mulher fala, vai no médico, homem. Não, uma 51 com mel e limão já tá bom. Um paracetamol, um Dorflex. E um desconforto não ia levar eu também no médico. Eu era relaxado no médico. Eu sempre dei valor no meu serviço. Eu era motorista de caminhão. Então, para mim, 4 horas da manhã tinha que estar na rua, e aquela coisa, e se eu faltar, quem vai estar no meu lugar? Ó, que pensamento tolo, né? A empresa está lá ganhando dinheiro e eu ali preocupado com a empresa. Tolo, tolo, tolo. Mas os espíritos, eles me intuíram. Vai no médico que a coisa é séria. E eu senti esse desconforto e fui no médico. Cheguei lá no médico, na clínica, relatei para ele que estava com desconforto no abdômen, examinou, apertou e tal, fez um exame de imagem, apareceu uma mancha, fiz uma tomografia, mostrei para ele. Quando eu fui mostrar a tomografia, ele abriu a tomografia e disse assim, ó, tu estás com neoplasia maligna. Eu disse, neoplasia maligna, o senhor, desculpa a minha ignorância, mas o que é isso? Ele disse, é um câncer. Aí, quando ele falou a palavra câncer, na hora me vem na cabeça. Poxa, eu não estava pedindo para Deus aumentar a minha fé? Eu pedia toda noite, aumenta a minha fé. E agora estou com um diagnóstico de câncer. Essa é a hora que eu não posso decepcionar Ele. Poxa, eu estava pedindo aumenta a minha fé, como é que Ele vai aumentar a minha fé? Quer prova maior do que uma enfermidade? E não é qualquer enfermidade, é um câncer. Vocês podem me chamar de louco. Mas na hora que eu ouvi a palavra câncer, antes dele falar, eu já sentia que eu estava com câncer. Eu senti que era câncer. Aquela intuição, aquela palavrinha, vai no médico, que é coisa séria. Quando aquela intuição falou, vai no médico, coisa séria, eu já sabia que era câncer. Só que, claro, a gente tem que trabalhar com o lado espiritual, dar toda a atenção, todo o carinho atrás da fé, mas procurar a medicina da terra. A medicina da terra é importante. E eu fui atrás da medicina e descobri esse diagnóstico de câncer. Então, fiquei feliz porque Deus confiou em mim. E eu disse, eu não vou te decepcionar, Pai, não vou. Tanto que eu não chorei, não me desesperei, não me debati, não. Segui, enfim. Agora, a minha preocupação maior, porque assim, quem recebe um diagnóstico de câncer acha que vai desencarnar no dia seguinte. Porque o câncer é uma doença que se alastra rápido. Ela toma conta do nosso corpo sem a gente perceber. E a minha família, quem tinha diagnóstico de câncer, durava 3 meses, 6 meses, no máximo 1 ano. E eu achei que eu estava nessa lista também, de 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Eu achei que eu ia desencarnar rápido. Porque a minha família era assim, ninguém passou de 1 ano. E olha eu aqui, né? Já se passou algum tempo e eu estou aqui, conversando com vocês. Então, através do pedido aumento da minha fé, veio o câncer. A descoberta do câncer, eu fiquei muito feliz, porque Deus sempre ouviu minhas orações, como eu já disse, e eu não vou decepcionar Ele, nunca, jamais. E aí foi a minha luta contra o câncer. Quando a gente acha que a gente está sozinho, a gente não está sozinho. Porque eu tive a oportunidade de deixar esse mundo da terra, mas Deus me puxou de novo. Porque quando eu descobri o câncer, fui fazer um tratamento, fui lá para o regional. O regional me chamou para fazer uma cirurgia. Cheguei lá, botei aquela touquinha na cabeça, aquele avental, aquela humilhação, né, que a gente fica totalmente nu. Me deram lá um paninho para botar no pé, que eu não sei para que é aquilo. Afinal, o que é aquilo? Botar uma touquinha no pé. Não sei, até hoje eu queria saber, por que eu não posso ir de sandália até lá na maca? Tem que aquela touquinha lá, o enfermeiro está rindo lá. E aí, quando eu cheguei na sala da cirurgia, pronto lá, entregue ao mundo para tirar o câncer, o cirurgião me falou, Jefferson, o que tu está fazendo aqui? Quase que eu disse para ele, mas se o senhor não sabe quem dirá eu, né? O senhor que é o médico? Ele disse, não, rapaz, tu não pode estar aqui não. Eu disse, mas como se agendar a minha cirurgia? Já vou tirar o câncer, vou ficar curado. Depois de descobrir, em 3 meses já estou curado. Eu pensei comigo, vou tirar essa baguinha de dentro de mim. Essa baguinha tinha 10 centímetros de diâmetro, era o tamanho de uma manga, localizada aqui no meu abdômen. Por isso que eu falo, homens, meninos, tomem cuidado. Vigiar sempre é bom, tá? Um desconforto, hein? Tamanho de uma manga. E ele disse, não, tem que fazer exame, isso e aquilo. Então assim, se no regional, aquele dia, eles tivessem me aberto para tirar a baga, o que ia acontecer? Eu não estaria mais aqui. Por quê? Porque hoje, eu sou amputado da minha perna direita, não tenho a perna, e a veia que sai do coração, eu uso uma emenda, endoprótese. Eu uso uma endoprótese, uma emenda, porque a veia que sai do coração, chega aqui, ela faz um Y. E lá no regional, vocês acham que eles iam ter essa emenda na partilheira?
do hospital, eles iam me abrir no meio, cadê a emenda? Não tem emenda. Essa emenda tem que ser encomendada, é algo que tem que ser estudado. Então, se eles tivessem me aberto, duas coisas iam acontecer. Eu não estaria mais aqui, ou eles iam fechar de novo e iam mandar para casa. Ia ser assim. Mas como eu digo, Deus ele não abandona a gente. Então ele foi mais uma vez, eu disse, agora eu já tinha certeza que ele estava comigo, né? Eu disse, ô Senhor, e a minha esposa está aqui na frente, ela ficou brava, hein? Ficou brava no dia, não, que isso é um absurdo, que nós viemos aqui, o rapaz não vai operar, quantas horas de jejum? Eu disse, calma, paixão, Deus sabe o que faz, tudo tem um propósito, mas vai segurar essa mulherada, são braba, e avançar no cirurgião. Então fui lá para o Cepom, eu fazer tratamento de rádio, químio, aquela coisa toda. Mas no fundo do meu coração, eu achava que o meu prazo era curto ainda. Então eu comecei a reformar minha casa. Eu não sou pedreiro não, mas eu comecei a fazer uma reforma lá, né? Todo brasileiro tem que fazer um pouquinho de cada. E eu não sou diferente. Então eu comecei lá a pintar, lixar, botar piso e tal. E um certo dia eu estava lá sentado na calçada, descansando, veio mais aquela vozinha de novo, aquela voz intuitiva. Olha para a tua perna e se despede. E eu sozinho estava em casa, minha esposa estava trabalhando. Meu filho na creche, e eu escutei aquela intuição, olha para tua perna e se despede. Eu disse, olha para minha perna. Eu olhei para minha perna e comecei a fazer carinho nela. Realmente eu comecei a me despedir naquele momento. Só eu e eles sabem disso, agora vocês. A espiritualidade já sabia, né, que eu ia ter a perna amputada, porque sabe, estão sempre um passo na frente. Então, beleza, minha esposa chegou em casa de noite, lá vai eu falar para ela, né? Que eu gosto, a gente tem que compartilhar as coisas, né? Por mais que eu sou taxado de louco, porque a gente tá taxado de louco. Tu estás em casa fazendo um negócio, tu escuta uma voz e olha para tua esposa ou para o teu marido e diz assim, eu estou sentindo isso, ou me falaram isso, você está achado de louco. Então eu falei para ela, eu não sei porquê, mas eu me vejo sem perna lá na frente. Ou de cadeira de roda. Eu vou ficar com uma sequela muito grande, eu falei para ela. E ela já imediatamente já me corrigiu, mas por que estás falando isso? Esse câncer aí está na tua barriga, não está na tua perna? Não estás falando coisa com coisa. Bem assim ela disse para mim. Então tá bom. Mas eles me falaram. Então o tratamento da químio e da rádio foi um tratamento sem cura. Não teve cura não. Fazendo rádio nem químio, não teve diminuição do tumor. Então eu fui encaminhado para a cirurgia. Fiz a cirurgia, né? Faz 3 anos que eu fiz a cirurgia. E foram 4 cirurgias, uma atrás da outra, né? Foi a retirada do câncer, a retirada da perna, me abriram de novo, foi uma luta, né? Nessas 4 cirurgias eu perdi 2,5 litros de sangue, foi muito sangue. Por que eu falo isso? Perdi 2 litros de sangue, porque já fica o gancho para vocês. Quem aqui tem a saúde boa, não tem diabetes, não faz tratamento oncológico, dá um pulinho lá no Hemosc, doe sangue. Eu recebi sangue de pessoas que eu nem conheço, eu nem sei quem é. E se não fosse aquelas bolsinhas de sangue, eu não estaria aqui. Então assim, pessoal, fica aquele gancho. Eu sei que é difícil parar a nossa correria de dia a dia, mas tira um tempo, vai lá, doa uma bolsinha de sangue. Uma vez no ano faz uma doação. Teve médicos aqui da casa que foram lá doar sangue para mim. Eu sou grato, eu sempre falo isso, sou grato, né? Aqueles que foram lá doar sangue para mim. Então é muito importante. Outra coisa, eu perdi um rim na cirurgia, tive que tirar um rim. Então, outro gancho, tomem água, pessoal, se hidrate. Claro que eu não perdi o rim por falta de água, não foi isso. É porque, sabe como é que... Sabe a gente... tirando o Fábio aqui, tem algum mecânico aqui? Que é de carro, não? Tirando o Fábio, que o Fábio é mecânico. Cadê o Fábio? Já foi? Então não tem nenhum mecânico aqui, né? Mas nós homens sempre gostamos de mexer no nosso carro em casa. E quando a gente desmonta o nosso carro, quando vai montar, sempre sobra uma peça. Sempre sobra. A gente não consegue montar 100%. E assim foram os médicos. Eles desmontaram, quando foram botar, deixaram o rim lá de fora. Incrível isso. Não encaixou. Não encaixou. Estava ali dentro, quando eles foram colocar... Não, eu acho que pessoal, vai estar dando tempo lá, deixa sem. Não botaram. Só que quando eu fiquei com esse rim, fiquei com um, tá aqui comigo. O danado não quis trabalhar, o mandrião não quis trabalhar, tá? Não puxou a mim, não quis trabalhar. E aí eu tive que fazer hemodiálise. Quem aqui tem na família que faz hemodiálise? Alguém tem aqui que faz hemodiálise? Ou conhece alguém que faz? Que bom, gente, porque é horrível. A hemodiálise, né, é uma máquina grande, entra 2 mangueirões no pescoço ou na perna, que faz o serviço do rim, de tira todo o sangue do teu corpo, bombeia naquela máquina e traz de volta. E o sangue é um filtro. Ele tem que filtrar o rim é um filtro do sangue. Então, hemodiálise é isso. Então, tu tem que ir lá, quem faz a hemodiálise tem que ser todo dia, ficar 3 horas engatado naquela máquina, é horrível. Aquilo ali é horrível. E se você não for lá, você morre. Porque se ficar 72 horas, se não me engano, não sei exatamente quantas horas sem fazer a hemodiálise, a pessoa morre. E para achar uma vaga no hospital,
é horrível. Vai abrir um hospital na Palhoça ali, parece que vai ter hemodiálise. Tomara que tenha, porque tem muitas pessoas desesperadas esperando uma vaga fazer hemodiálise. É horrível, pessoal. Então, assim, vamos cuidar do rim, vamos tomar água. Ah, mas no frio eu não gosto. Vai lá fazer hemodiálise então, para ver se é bom. Toma água. Eu sei que no frio é difícil a gente tomar água, mas a gente tem que tomar bastante. Lá na UTI eu fiquei famoso. Eu fiquei 32 dias internado. Chegou uma certa hora que eu peguei a tal da bactéria de UTI. Mais essa. Aí me botaram uma sala de vidro. Fiquei chique, pô, tô na sala de vidro, é igual aquele Big Brother lá, né? Bota as pessoas na sala de vidro. Tava eu lá na sala de vidro. Uma televisão com chuveiro só pra mim, as pessoas entravam todo encapuzado, para não pegar a bactéria. E eu lá, vendo a minha novelinha lá, que era a série de Davi na época, na Record, e eu fiquei famoso lá na UTI, naquela sala de vidro. Agora, engraçado, eu até vou falar isso pra vocês, mas a bactéria da UTI, vocês sabem como é que mede a febre de um cachorro? Vocês sabem, né? É porque aquele buraquinho lá embaixo. Comigo foi a mesma coisa. Lá embaixo eu estava ali. Que sensação horrível. Os enfermeiros acham engraçado, né? Acham engraçado, ele ri ali. Gente, que coisa triste, o ser humano passa por cada situação, né? Tava lá eu, 30 e poucos anos, usando fralda, me cagando todo, me alimentando por uma mangueira no nariz. Então assim, ó, a UTI para mim foi uma escola, porque eu aprendi a dar valor a muitas coisas, e principalmente as coisas pequenas. Ir no banheiro fazer xixi, ir no banheiro fazer o número 2, tomar a minha água, a levantar, se mexer. Quando tu tá na UTI, tu não pode nem se mexer, porque é cheio de mangueira no teu corpo. Tu não pode nem se levantar para ir no banheiro, porque tu não tem força. Então a UTI é um lugar que é triste. Sim, porque você vê todo dia um colega do seu lado desencarnar. Todo dia na UTI tem alguém desencarnando. E nem todos têm o merecimento que eu tive de estar aqui. Ou eu não tive o merecimento que eles tiveram. Eis aí a questão. Eu sou merecedor de estar aqui ou eles são merecedores de ter desencarnado? A gente está aqui orando para quem? A gente está aqui falando de quem? Da doutrina espírita, falando de Deus. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala Pai Nosso. E aí quando a gente fala assim, desencarne e morte, as pessoas dão um passo para trás. Opa, tá, mas peraí, eu não estou rezando para um Deus vivo? Todo mundo que reza para um Deus vivo, eu rezo para um Deus vivo, meu Deus está vivo. Então por que tem medo de se aproximar dele? Por que tem medo do desencarne? Por que tem medo da morte? Então aqueles irmãos que estavam na UTI, desencarnaram, eles tiveram o merecimento. Eu não tive. Eu fiquei. Tem uma passagem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou resumir para vocês, que diz assim: existem 2 amigos. Os 2 estão presos. Um está 5 anos na prisão. O outro entrou poucos dias, uma semana. Aquele está 5 anos, entra um colega na cadeia, está lá os 2 presos. Logo, passou 2, 3 dias, aquele que entrou uma semana ganha o alvará de soltura. Aquele que está lá 5 anos fica bravo. Mas por que ele ganhou o alvará de soltura? Eu estou 5 anos aqui e não saí dessa cadeia. Vocês sabem onde é que é a cadeia? É aqui, gente. Assim foi comigo. Eu fiquei preso. Aqueles que desencarnaram tiveram merecimento. Vocês podem ter certeza. Isso a gente fala porque a gente tem fé em Deus. Se eu falar isso para alguém que não tem fé, vai me chamar de louco. Ah, tu está desejando a morte? Tu quer morrer? Não é isso. Para quem tem fé, para quem ama Deus, para quem tem o conhecimento da doutrina, a certeza da imortalidade da alma, porque eu sabia que eu não ia desencarnar e ia ficar vagando por aí. Eu ia me encontrar num plano espiritual muito melhor. Porque esse mundo, a gente sabe, esse mundo não foi criado para a gente sofrer, não é isso. Mas é um mundo difícil, é um mundo de prova e expiação. E existe outro, nosso Jesus, ele falou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Essa aqui é uma morada, mas existem outras melhores, evolutivas, dependendo do grau evolutivo de cada um. Então, por isso que eu falo, eu tive o merecimento de ficar, eles tiveram o merecimento de partir, então somos todos merecedores. Não é verdade? Bom, quando eu estava lá na UTI, já quase ganhando alta, eu tive uma visão espiritual. O centro espírita não era aqui, era lá na Varginha, que eu estava conversando com vocês
eu não sei, quando eu ganhei alta da UTI, eu fiquei 3 meses andando de cadeira de roda, né? Porque eu estava recém-amputado, não sabia nem nada de muleta, fiquei andando de cadeira de roda. E essa visão que eu tive é que eu estava aqui falando com vocês, dando meu testemunho de fé para vocês. E aí eu, muito fofoqueiro, fui lá e não falei para a Débora isso, falei para o seu Luiz, para que eu fui falar que eu tive essa visão? Não, Jefferson, tu vai ter que dar o teu testemunho. Se tu tivesse essa visão espiritual, tu vai ter que ir lá na frente dar o teu testemunho. E eu fiquei enrolando. O seu Luiz Jefferson, e aí? Calma, seu Luiz. Débora, calma, não me aperta, calma, deixa, porque assim, para mim estar aqui na frente de vocês é difícil, eu não tenho o hábito de falar assim, na frente de pessoas assim, eu sou falador, vocês já repararam que eu falo mesmo, mas é difícil a gente estar aqui, né, na frente, é difícil. Uma coisa é falar com uma pessoa, outra coisa é falar com 15 pessoas ao mesmo tempo. Então eu fiquei empurrando com a barriga. Mas teve um certo dia, um mediúnico, que um espírito de luz veio chamar minha atenção. E aí, vais fazer a palestra? O teu testemunho de fé, estás curado, estás esperando o quê? E eu disse, não, eu vou fazer. Porque assim, o encarnado, a gente vai dando desculpa, mas o desencarnado não tem, que eu não quero ninguém puxar no meu pé de noite. Faz a palestra, eu não quero isso. Então eu vou obedecer. E eu obedeci. Então eu estou aqui, né, dando meu testemunho a pedido deles. Porque, para falar a verdade para vocês, bem a verdade do meu fundo do coração, eu não me sinto no merecimento de estar aqui. Eu não me sinto no merecimento. Porque falar de mim, eu não me sinto no merecimento. Mas, e como a doutrina me esclareceu, como a doutrina me ajudou a lutar contra o câncer, a vencer, a alimentar minha fé, isso sim eu tenho que compartilhar com vocês. Para que eu possa ajudar um pouquinho que for. Uma pessoa que sair daqui com uma mentalidade diferente, alguém que esteja passando com uma dificuldade na família, ou lutando contra o câncer, ou lutando com qualquer outra coisa, contra a ansiedade, depressão, contra o desânimo, aprender a alimentar a fé. Então, por isso que eu estou aqui, através dessa visão. E hoje eu estou curado, graças a Deus. Não ganhei alta ainda, não ganhei. Uma vez no ano eu vou lá no CEPOM, faço aquele exame de rotina, uma vez no ano, faço aquele acompanhamento, mas eu me sinto curado, a espiritualidade falou que eu estou curado. Então, assim, depois desse espírito falar que eu estava curado, eu disse assim, então vamos ver se tu estás certo. Porque isso foi numa quinta, e na terça-feira eu tinha exame, vou mostrar para o médico lá do CEPOM. Eu fui lá, mostrei o exame para ele, para ver se estava tudo certo, e ele assim, bem assim para mim, assim, o teu santo é forte, hein? Vai comemorar, porque os teus exames estão tudo atrasados, já era para ti estar aqui. Aí eu olhei assim para a espiritualidade e digo, vocês estão certos, eu estou curado mesmo, então eu vou ter que fazer. Aí eu estou aqui me apresentando. Eu gosto de falar que dificuldade todo mundo tem. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo. E até o Chico Xavier, para quem conhece ele, que era um homem de muita luz, de ajudar muitas pessoas, ele teve dias difíceis. E num dia desses de luta difícil que ele estava passando, ele tinha muita intimidade com o mentor espiritual dele, Emmanuel, o nome do mentor dele. Ele falava com o mentor dele como eu falo com vocês. E ele pegou e aproveitou essa amizade, o mentor espiritual dele, e falou assim, Emmanuel, traga uma mensagem de Mãe Maria para mim. Eu quero uma direção, eu quero uma luz. E quem aqui não pediu uma direção para Deus? Ô Senhor, me dá uma luz, me dá uma direção. Me intui a fazer a coisa certa. E Chico também pediu. E Emmanuel foi imediatamente, atendeu o pedido de Chico. Passou alguns dias, vem Emmanuel e fala a Chico, Chico, trago uma mensagem de Mãe Maria para você. E Chico, todo animado, pega o caderno, vai anotar a mensagem de Mãe Maria, né, que veio para ele. Imagina uma mensagem de Mãe Maria, gente. Quem é que não vai anotar? E Chico pega a caneta para escrever e Emmanuel fala, a mensagem é assim, isso também passará. Aí Chico anota e passará, só isso, Emmanuel? Só isso. Mãe Maria manda dizer para vocês que isso que vocês estão passando hoje também passará. Nenhuma dor é permanente. Tudo passa para aquele que crê. Tudo passa. E isso que você está passando hoje, eu não sei o que vocês estão passando hoje, eu não sei o que vocês estão lutando, o que vocês estão enfrentando, mas também vai passar. E isso quem está falando é o Jefferson, mas essa frase não é minha. Essa frase é da nossa mãezinha, a nossa querida mãezinha do céu. Eu agradeço sempre, a finalizar aqui a nossa conversa, eu agradeço todas as religiões, toda gente, porque assim, nós da doutrina espírita, nós não temos preconceito contra religião nenhuma. Muito pelo contrário. A gente costuma dizer que a religião, a gente sabe quando ela é boa, é quando ela te transforma. Isso, se não me engano, o senhor Edivaldo Franco, o Chico Xavier que dizia. A religião ela só é ruim quando ela não te muda, quando ela não te molda, quando ela não te transforma, mas é ruim para ti. Não quer dizer que ela é ruim, a religião seja ruim. Se você está dentro de uma crença e ela não está te moldando, você não está evoluindo, você tem que mudar. Então eu agradeço todas as religiões. Por que eu agradeço todas as religiões? Porque quando eu estava lá na UTI, eu recebi
orações de pastores em cima de mim. Eu recebi orações de testemunhas de Jeová à distância, de católicos, novena que fizeram para mim. Eu tive que agradecer novena, depois que eu ganhei alta, fui lá na novena, compareci nas novenas, agradeci e agradeço sempre a todas as religiões, porque assim, quando você está numa situação difícil e entre a vida e o desencarne, você tem uma sensibilidade de sentir a energia das pessoas e as orações, você sente as orações chegando até você. Então é muito importante quando a gente tem aquele grupo da família que todo mundo dá bom dia e boa noite no grupo. Todo mundo tem um grupo que é assim, né? Mas de vez em quando vem um pedido de oração, vamos orar pela irmã, pela mãe, pelo tio, pela tia, vocês orem. Vocês tiram 1 minuto, 50 segundos, 30 segundos, façam uma prece, façam um Pai Nosso, façam o que vocês quiserem, mas vocês orem pelo próximo. Que a oração chega, vocês podem ter certeza. Eu recebi as orações de várias pessoas, eu sentia isso. E isso também me ajudou muito a sair daquela UTI. Através da oração de cada pessoa que orou por mim, de cada pensamento positivo. Até o ateu jogou um pensamento positivo para mim. Até o ateu, aquele não tem crença em Deus, mas ele disse assim, eu vou emanar pensamentos positivos para ti. Eu disse, obrigado. E eu recebi. Então, eu agradeço sempre a todas as crenças e agradeço a vocês por me ouvirem. Por hoje, o que eu tenho para falar é isso, o meu testemunho, espero ter ajudado vocês. Eu agradeço, a oportunidade. Então, eu finalizo essa conversa agradecendo a Deus, sempre, e que vocês consigam levar um pouquinho para casa de vocês. E lembre sempre de alimentar a fé de vocês. Um homem sem fé não é nada. E lembre que Deus não castiga. Ele nos educa através de uma prova. Foi o que aconteceu comigo. Ele não me castigou com câncer. Não foi castigo. Foi um ensinamento para mim. Eu precisava daquilo para evoluir. E ainda estou evoluindo. Boa noite a todos.